Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus e Pai, que nos deu mais esta oportunidade, nos concede o dom da vida para permanecermos aqui fazendo o trabalho para o que fomos chamados. Glorificamos o nome do Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo e nós somos objetos da sua bondade. Continuamos os nossos subsídios da Escola Bíblica Dominical para oferecermos aos nossos amigos, professores e superintendentes da mesma escola alguns subsídios, algum material, algum acréscimo na sua aula. Você que gosta de aprender a palavra de Deus, você que é um frequentador continuado da escola bíblica, você não pode deixar de ouvir, assistir muito material que existe no YouTube hoje, não é só o meu, tem vários que servem para nos dar uma base para as nossas aulas. Deus abençoe você grandemente. Deus abençoe a você que é inscrito do canal Antioquia. Você que tem compartilhado os nossos vídeos, tem assistido. Deus lhe dê muitos anos de vida para servir ao Senhor. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre as promessas de Deus. São algumas delas. Deus tem promessas invariáveis para nós. Esse trimestre está sendo comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor emérito da igreja, benemérito da igreja Assembleia de Deus em Rio Grande do Norte. O tema de hoje é promessa de paz, ou a promessa de paz. A lição de hoje está distribuída em 3 itens: a paz no plano de Deus, a paz ilusória do mundo e a paz que Jesus prometeu. Nós podemos começar o nosso trabalho dizendo que a paz, o seu significado, são vários. É bem-estar, é tranquilidade, é harmonia. Mas nós podemos dizer também que a paz define-se como um bem-estar profundo e duradouro. Bem-estar profundo e duradouro. Porque Jesus falou também da paz do mundo, que nós vamos nos referir lá mais adiante. Então, a paz do mundo é uma falsa paz, é algo aparente, é algo ilusório e passageiro. Mas a paz que Jesus nos dá, o significado da paz que Jesus nos dá é o bem-estar profundo e duradouro. Profundo porque ele excede o nosso entendimento, ele está muito além daquilo que nós entendemos como sendo paz. E duradoura, porque ela vai durar até Jesus voltar. E essa paz que nós temos em Jesus é um descanso que nós temos para perdermos os medos, para depositarmos nele e somente nele a possibilidade de nos livrar de todos os males que muitas vezes são maquinados contra nós ou às vezes vêm também de forma inopinada. Mas quando nós temos paz em Jesus, nós estamos seguros. Louvado seja o Senhor. A paz que Jesus nos dá, eu digo que é a ausência de temores e não a ausência de conflitos. Quando nós temos Jesus na vida, nós descansamos nele. Ele nos dá essa tranquilidade, ele nos dá essa esperança de
esperarmos nele sem temor algum. Porque ele é aquele que nos cerca, é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege. A Bíblia diz que Deus está pronto a trabalhar por aquele que nele espera. Então nós esperamos nele, e essa esperança que nós temos nele é que nos dá essa tranquilidade de afastarmos os temores. Porque quando eles vierem, porque eles virão, os temores são pertinentes à pessoa humana. Quando eles vierem, nós descansaremos. Sabemos que nós temos um Deus que é a paz, um Jesus que é o príncipe da paz. Não é a ausência de conflitos. Os conflitos, só a ausência deles não nos trazem paz. Nos traz uma falsa tranquilidade, algo passageiro, mas a paz duradoura, a paz profunda, nós só alcançamos no Senhor Jesus Cristo. Em Números, capítulo 6, versículos 24 e 26, nós temos a bênção sacerdotal, ou mais conhecida, a bênção araônica. E essa bênção nós podemos trazer, sabendo que ela é uma paz, é a paz na bênção. Nós podemos ver que ela está ali delineada em 5 partes. E nós vamos ler o versículo para depois fazermos um comentário sobre essas partes da bênção araônica, ou a bênção sacerdotal. Está em Números capítulo 6, versículos 24 e 26. 24 a 26. Nos diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, a bênção sacerdotal ou araônica é a bênção da paz. Então, essa bênção, ela está distribuída em 5 partes. Primeiro, Deus te abençoe e te guarde. Bênção. E o que é bênção? Bênção é uma dádiva de Deus. Pode ser também a dádiva de alguma outra pessoa. Mas a bênção é uma dádiva. É uma doação. É um presente. Então, Deus te abençoe e te guarde. Então, primeira parte, Deus te abençoe, bênção. Segunda, e te guarde. Quando nós temos essa sensação de paz, nós nos sentimos guardados. Guardados por quem? Guardados pelo Senhor. Porque os guardas da terra, eles não guardam efetivamente. Eles guardam até certo ponto. A guarda do homem é uma guarda limitada. Quantas vezes nós vemos, semana passada nós vimos um caso desse. Alguém que estava acompanhado por seguranças e foi assassinado em pleno aeroporto. Porque o homem não guarda quanto Deus guarda. Então, Deus te abençoe e te guarde. É a bênção sacerdotal. E faça resplandecer o seu rosto sobre si, ou sobre ti. Resplandecer, meus amados irmãos, é uma luz. Uma luz. Resplandecer é exatamente fazer brilhar uma luz. Então, quando o Senhor nos abençoa e nos guarda, Ele faz com que uma luz brilhe sobre nós. E essa luz, ela nos faz conhecidos. Essa luz, ela nos faz guardados pelo Senhor. Porque não é uma luz natural, é a luz de Deus. E tenha misericórdia de ti. Ele dá a bênção,
ele guarda, ele resplandece o seu rosto sobre nós, ele tem misericórdia de nós. Misericórdia é a forma ou a virtude de Deus nos ter pena, vamos dizer assim. É quando alguém toma para si as maldades alheias. Então, misericórdia. Miséria vem de maldade, de coisa ruim. E córdia vem de coração. Córdia, coração. Então, quando nós tomamos no nosso coração a miséria dos outros, isso chama-se misericórdia. E por fim, a paz. Ele dá bênção, ele guarda, ele resplandece o seu rosto sobre nós e ele tem misericórdia de nós e nos dá a paz. Então essa é a paz duradoura, é a paz, o bem-estar profundo, é a ausência de temores que nós temos quando Deus, quando Jesus, que é o príncipe da paz, está conosco. Então, a paz do Senhor é uma paz que foi revelada lá nos profetas, mas ela perdura até hoje. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Eu quero ler aqui com vocês. Isaías 9, 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. Principado é autoridade. Então, ele nasceu já com autoridade sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, príncipe é filho de rei. E ele mesmo diz que ele é a paz. Então, se ele é o filho do rei, esse rei é o Senhor, e ele está junto dele, logo nós teremos a garantia de paz plena. Paz plena. E temos também a plena consciência espiritual. Essa paz, ela nos dá uma plena consciência espiritual. A consciência de que se nós fizermos como ele nos manda, e ele diz que para nós sermos amigos dele, ele diz, só o seremos se fizermos o que ele nos manda. Então é uma plena consciência, não é algo empurrado, não é algo forçado, não. Nós temos a plena consciência espiritual do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se manifestou para nos trazer a paz. Essa paz que, conforme o apóstolo Paulo, que nós vamos falar mais na frente, excede a todo entendimento. A paz ilusória do mundo. Nós podemos dizer que a paz ilusória do mundo é quando nós ganhamos para perder. Desculpe o trocadilho, mas muitas pessoas insistem em perder, aliás, insistem em ganhar naquilo que Deus manda perder. Insistem em ganhar naquilo que Jesus manda perder. Jesus disse que quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E o que é salvar a própria vida? É querer viver conforme seus próprios conceitos, conforme seus próprios princípios, ignorando os conceitos bíblicos. É viver da forma material, ignorando a forma espiritual. Mas uns insistem em ganhar quando Jesus manda perder. E Jesus disse que, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Glória a Deus. Então, quando ele diz que nós devemos perder a nossa vida
por amor dele. É perder a vida, é morrer? É jogar-se debaixo de um carro? Não, perder a vida para ganhar, perder a vida por ele, para salvar, para ganhar a vida eterna, é deixar-se levar pelo Espírito. É não viver segundo a carne. Porque quem vive segundo a carne, segundo o próprio Paulo, não agrada a Deus. Perder a vida para ganhar é viver de acordo com a palavra de Deus, obediente à palavra de Deus. Ser crente em todas as circunstâncias. Porque nós temos circunstâncias diversas na nossa vida. Uma hora estamos alegres. Minutos depois poderemos estar tristes. Uma hora nós estamos crendo que Jesus está vindo, que o dia está próximo. Outra hora estamos quase que decepcionados. Então são circunstâncias que a vida nos reserva e que nós devemos estar prontos para passar, mas sabendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a nossa paz. A paz de Jesus e a paz do mundo. Ora, e existe paz no mundo? Existe. O próprio Jesus testifica. Eu vos dou a minha paz e não vou lá dou como o mundo a dá. Ora, se ele diz eu dou a minha paz e não como o mundo, é porque o mundo também tem paz. Só que é paz, uma paz vulnerável, uma paz passageira, uma paz falsa. É uma paz que não enche o coração, que não anima a alma. Eu vos dou a minha, agora a paz dele, porque ele é o príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz, ele tem o domínio sobre ela. Isaías diz que o principado estava sobre seus ombros. Ele deixa a paz dele, que é a tranquilidade, que é o bem-estar, que é a ausência de temores, a ausência de medos. É o descanso eterno na presença do Senhor. A paz das obras da carne. A obra da carne não traz paz. Tudo que a carne faz é transgredir contra o Espírito. O apóstolo Paulo dizia que, vivendo na carne, ele queria fazer conforme o Espírito, mas a carne sempre puxava para o outro lado. A carne, ela puxa para o pecado. Andai em espírito. A Bíblia diz, andai em espírito, e aí você não participará das concupiscências da carne. Gálatas 5:16. Vamos ler a palavra de Deus em Gálatas 5:16. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, andar em espírito é andar segundo a palavra de Deus. Então, automaticamente, quando nós andamos segundo a palavra de Deus, quando nós estamos andando na contramão do mundo, automaticamente a carne se afasta. As concupiscências, os desejos exagerados da carne, eles se afastam automaticamente quando nós respeitamos, quando nós confessamos que andamos na presença do Senhor. 5:18-20 ainda diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias e outras. Então, mas se são guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Ninguém consegue esconder a obra da carne. Um prostituto não pode esconder. Ele pode disfarçar por um tempo, mas isso vai virar à tona, porque ela é manifesta. Ele não consegue disfarçar. O ladrão não consegue disfarçar a prática do roubo. Então, tudo isso
são obras da carne, das pessoas que vivem segundo a carne. As pessoas vivem também uma falsa paz, que eu posso chamar de a paz aparente e falsa. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, a paz aparente, falsa. Quando alguém achar que tá tudo em paz, está tudo tranquilo, haverá repentina destruição. A Bíblia está falando aqui no final dos tempos. Jesus, paz verdadeira e duradoura. Já disse isso lá em cima. É Ele que nos traz a paz verdadeira. A paz sem dúvida. A paz que não engana. A paz que transcorre na nossa pessoa. Aquela paz que, quando a Bíblia diz que o coração alegre, quando o coração está alegre, porque está em paz, estão ausentes tudo aquilo que poderiam entristecer o coração. Ele está alegre. Então, essa alegria do coração lá do interior, a Bíblia diz que ela vai para o rosto, ela formoseia o rosto. Ela formoseia o rosto. Então, tudo isso acontece quando Jesus está na vida do homem e da mulher. Então, a paz que Jesus prometeu é a paz que nós abraçamos ao aceitarmos a Ele como Salvador. Ele é o príncipe da paz. E como eu disse lá no início, o príncipe é filho de rei. Se Deus é a própria paz, o filho dele, o príncipe, o Jesus, o Messias, ele é aquele que tem a paz para nos dar. João capítulo 8 e versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, ele está ali junto ao Pai para nos trazer a paz. A paz. Ele é o príncipe da paz, ele é a paz, então ele está junto ao Pai para nos trazer. Isaías diz a mesma coisa. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é paz em qualquer momento da nossa vida. Ele é paz na bonança, ele é paz na fome, ele é paz na guerra, ele é paz na fartura. Ele é paz em todos os momentos. Ele é paz até nas tempestades. As tempestades que assustam, que amedrontam, Jesus ali também é paz. Certa feita, ele estava no barco com os discípulos e fez-se ali uma grande tempestade, muito vento. A Bíblia diz que enquanto os discípulos se descabelavam, enquanto os discípulos estavam aflitos, se afligiam, Jesus dormia. Porque nada desta vida abala o meu e o nosso Jesus. Porque ele é a paz, ele é a essência da tranquilidade. Os discípulos, não tendo outra coisa a fazer, clamaram a ele: Senhor, não se dá que nós estamos perecendo? E Jesus, antes de repreender a água e o vento, repreendeu os discípulos. Porque Jesus viveu o tempo todo ensinando a eles como fazer isso. Mas nós, não vou dizer ele não, nós, pela falta de fé, nós não atentamos, nós não cremos para isso. Mateus 8, 23 a 26, nós lemos assim. Mateus 8, 23 a 26.
Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aleluia! Enquanto os discípulos estavam atormentados, ele dormia, porque ele não se amedronta com a força do vento nem da água. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Veja que os discípulos, ele inclui o próprio Jesus ali, entre alguém que pereceria. Então, se nós estamos perecendo, as águas estão invadindo o barco. Então, não somos nós só apenas que pereceremos. O Senhor também vai perecer. Então, salva-nos. E ele disse-lhe: por que temeis, homem de pequena fé? Ele repreende primeiro os discípulos. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Aleluia! Essa é a paz que nós pregamos, é a paz que nós temos, é a paz que nós glorificamos. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É a paz, é o príncipe da paz, é aquele cujo principado estava sobre os seus ombros. Glória ao Senhor. A paz que ele nos dá é uma promessa de redenção. É uma promessa redentora. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, nós podemos dizer que ali houve a paz quase perdida. E em Gênesis capítulo 3, versículo 24, nós temos a paz restabelecida. Vamos a Gênesis 3, 1. A paz quase perdida. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o seu Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Quer dizer, ela engendra ali um discurso. Primeiro erro de Eva. Ouvir a serpente. Deus já tinha falado com Adão. Adão já tinha falado com ela não tinha nada que ouvir a serpente, mas ela foi ouvir a serpente. Por isso que eu digo, se Deus não estivesse vigiando, se o plano de Deus pudesse ser mudado, a nossa paz teria se perdido. Porque a mulher deu ouvidos à serpente, que ali naquele lugar, naquele momento era Satanás, deu ouvido à serpente, comeu o fruto que não deveria, deu ao seu marido. Então caíram os dois, um cai e derruba o outro. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo 24, nós lemos assim: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quando eles pecam, Deus joga-os fora do jardim. O jardim era lugar de santidade, de pureza. Eles estavam ali para lavrar e guardar. Isso é, para trabalhar, e enquanto trabalhavam, guardavam o jardim. Tendo pecado, olha o que diz a Bíblia: e o Senhor Deus, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que era formado. Quer dizer, eles foram colocados para lavrar a terra. Pecando, o Senhor dispensou essa mão de obra deles, jogou-eles para fora do jardim e agora colocou anjos, querubins ao oriente do jardim do Éden, com espada inflamada que andava ao redor. Então, a vigia, a pureza do jardim agora não era feita mais por Adão e Eva, porque eles haviam pecado, haviam caído. Agora, quem fazia essa segurança para garantir a paz e a lisura e a pureza do jardim eram querubins com espadas inflamadas que andavam ao redor.
Para quê? Para se, porventura, Adão e Eva tentassem voltar para a árvore dos jardins, eles não poderiam, porque eles estavam ali para guardar o caminho da árvore da vida. Glória ao Senhor. Então nós temos a paz quase perdida quando a mulher e o homem dão ouvido a Satanás. E temos a paz restabelecida quando Deus coloca agora, põe o feito à ordem. Ele não, fui eu que fiz, sou eu que vou dar a última palavra. Vocês vão sair, vocês pecaram, não merecem mais. Vocês não são dignos de permanecerem no jardim. É por isso que nós dizemos que a Bíblia diz: todo o homem que pecar, essa alma morrerá. Então, quando nós pecamos, nós somos automaticamente jogados para fora da presença de Deus. Nós nos ausentamos da presença de Deus. E poderemos voltar? Poderemos, quando pedimos o perdão. Porque o Senhor, Ele está pronto para nos perdoar. Uma promessa que excede todo entendimento. Um vaso escolhido. Porque a Bíblia diz que é uma promessa que excede a todo entendimento. Vamos analisar aqui. Atentem comigo. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que era alguém que prendia e escorraçava os crentes em Jerusalém. Achando pouco, ele pede carta às autoridades para ir buscar, prender os crentes lá em Damasco. Porque ele sai de Jerusalém, em Israel, e vai para Damasco, na Síria. Porque os crentes não suportaram a perseguição dele e fugiram de Israel para um outro país, para uma terra estranha, para a Síria. Ele então vai atrás desses irmãos lá na Síria. E ele vai com carta para prender, para matar e fazer aquilo que agradava ao coração dele. Quem entenderia isso? Quem entenderia que, indo ele para Damasco, ele se encontra com o Senhor e, de forma repentina, ele diz logo: o que queres que eu faça? Jesus transforma ali aquele homem instantaneamente. E a Bíblia diz que depois que houve um encontro com Ananias, que as escamas caíram dos olhos, ninguém poderia entender que ele, entrando em Jerusalém, ele logo fosse pregar. Quem entenderia isso? É por isso que a paz de Deus, a paz que o Senhor nos dá, excede todo entendimento. Ninguém, tanto que eles não entenderam, que eles queriam matá-lo. Ananias lá, quando Deus mandou aí, você vai lá e encontrar Paulo. Não vou não. Esse Paulo é perigoso. Eu o conheço como alguém que persegue os cristãos. Como é que eu vou atrás de alguém assim? Ninguém entende isso, mas é de Deus. Quando Deus faz, não é preciso que nós entendamos. Só é preciso que nós creiamos. Então eu vou ler aqui Atos capítulo 19, capítulo 9, versículo 19 e 20, para a gente ver o quanto Deus faz que foge o nosso entendimento. Atos 9, 19 e 20. Glória ao Senhor. E tendo comido, ficou confortado. É Paulo aqui. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. O discípulo, quando ele ia para Damasco prender esses discípulos aqui. Quando Jesus chama ele se converte. Quando ele é transformado, ele agora já fica com os discípulos. E os discípulos ficaram como com ele? Desconfiados. A Bíblia diz que quando ele volta e chega em Jerusalém, ele se esforçava para ser recebido, para se incluir entre os discípulos, mas ninguém queria. Havia um medo
quase que doentio dos discípulos, do Paulo perseguidor, do Paulo assolador, do Paulo autoridade farisaica, que prendia, que matava inclusive, que permitiu a morte de Estevão, que guardou as roupas de Estevão. Aí versículo 20, e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar preso aos principais sacerdotes? Ninguém entende as coisas de Deus. Não era esse que matava lá em Jerusalém, prendia em Jerusalém, assolava o povo lá e vem para Damasco para prender também. Está pregando agora? Está pregando agora? A paz que o Senhor nos dá excede a todo entendimento. Ninguém poderia entender. Depois, o desentendimento foi tão grande que eles tomaram Paulo, Barnabé, que pelejou de todas as formas para incluí-lo no meio dos discípulos, não pôde, pegou Barnabé e levou lá para a terra dele, para Saulo, ou para Tarso. Só que depois ele viria e assumiria a liderança da igreja, porque Deus disse que ele era, para Deus, um vaso escolhido, que iria levar o evangelho aos de perto, aos de longe, e aos gentios e a tantos quanto o Senhor chamasse. Então a paz do Senhor Jesus Cristo é a paz que excede a todo entendimento. E nós somos arrolados, por graça dele, arrolados nessa falta de entendimento, que nós éramos pecadores, nós vivíamos desgarrados de Deus, mas pela sua graça e misericórdia, nós fomos alcançados pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário para nos conceder perdão de pecados. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.